A paz do Senhor Jesus Cristo. Como vai você? E como vai a sua família? Vamos orar nesta manhã para que tudo vá bem, para que os caminhos que estão travados pelo inimigo sejam destravados no nome de Jesus. Paulo, ele escreveu uma carta para a igreja que estava em Corinto, falando de algo muito preocupante. Olha só o que acontecia. Havia uma grande divisão naquela igreja. Havia uma grande dissensão. Existiam partidos, existiam grupos que estavam se digladiando, que estavam brigando. E isso por causa de quê? As causas são diversas, mas a origem eu sei. A origem era o inimigo. O inimigo estava gerando naquela igreja ali divisões, separação. Os irmãos estavam lutando entre si. E enquanto isso, o inimigo ficava o quê? Livre. Alguns irmãos diziam: eu sou de Paulo. Outros diziam: eu sou de Cefas. Eu sou de Apolo. Outros: eu sou de Cristo. Então gerou-se essa grande conturbação no seio da igreja. E qual foi a consequência disso? O mal, o pecado começou a crescer na igreja. Havendo, inclusive, um caso em especial muito horroroso. Mas eu quero deixar bem claro, havia naquela igreja grandes virtudes. Aquela igreja era muito poderosa, era muito forte, era cheia de dons espirituais. Era uma igreja que contribuía com o crescimento do reino, que era uma igreja batalhadora, fiel, verdadeira. Entretanto, ela foi enfraquecida em razão das divisões, em razão dos conflitos. Você sabia que para uma nação, para um país, invadir outro, ele primeiro gera naquele país que ele quer invadir divisão? Você sabia disso? Existem estratégias militares. Um país não vai invadir outro sem antes enfraquecê-lo. E como enfraquecer uma nação? Gere divisão dentro dela. Você polariza uma nação. Uma nação fica dividida, guerreando entre si. E aí enfraquece. Você lança, a estratégia é essa, você lança a população contra o governo. Às vezes até é um presidente honesto que quer fazer coisas boas para o seu país. Mas aí a imprensa, a mídia, vai lá, lança a população contra o Estado, contra o governo, contra o presidente. E isso gera desequilíbrio, fraqueza. E a nação, então, fragilizada, fica fácil de ser dominada por um país, por outro país. Entendeu? O que é estratégia é isso que acontece. É por isso que o inimigo, ele vai entrar no seu casamento para enfraquecer o laço matrimonial. Você com seu marido, você com a sua esposa, formam um só ser. A Bíblia diz que após o casamento, o que antes eram dois, homem e mulher, agora passa a ser apenas um. Você se torna um com a sua esposa. Você se torna um com o seu marido. Então está aquela união forte, firme, intransponível. Mas aí o inimigo vai fazer de tudo para
separar vocês, para destruir o casamento. Ele começa então a lançar um contra o outro. O casal chega a um ponto que um olha para o outro e não vê mais nenhuma virtude, não vê mais nenhum atrativo, não vê mais motivo, razão de elogio, só de críticas. E então aquele casal começa a enfraquecer. E o que acaba acontecendo? A separação. E isso vai refletir em quem? Nos filhos. Você sabia que a maioria das pessoas que estão encarceradas em presídios, em delegacias, no documento dessas pessoas, você vai encontrar ali, geralmente, apenas o nome da mãe. Você não vai encontrar o nome do pai. E o que isso quer dizer? Que aquela pessoa, ela vem de uma família desestruturada, uma família onde houve uma separação, uma cisão. O inimigo, então, ele usa de estratégias para enfraquecer, para separar, para depois isso refletir não só no casal, mas também nos filhos, causando grandes transtornos, grandes atritos, grandes conflitos, grandes perdas na sociedade. Preste bem atenção. Ele vai lançar um contra o outro, um cônjuge contra o outro, enfraquecendo. Depois vem a separação. E isso vai refletir nos filhos. E isso, em consequência, vai gerar transtornos em toda a sociedade. Então vamos ter uma nação enfraquecida, uma nação fraca. Por quê? Porque a família é o alicerce da sociedade. Seu inimigo, então, ele mira nos casais, nas famílias, para então destruir toda a sociedade. Então, quando você encontrar uma sociedade toda desestruturada, inclinada a pecados, inclinada a vícios, você tem que fazer uma análise profunda e você vai encontrar o cerne da questão, a razão da questão, a raiz do problema é o que? A família desestruturada, sem força, separada, sem união. Uma família unida, um casal unido, a família é abençoada. Quando o casal ele se junta ali naqueles laços afetivos fortes, é difícil ser vencido. Os filhos serão abençoados porque viverão em um lar com harmonia, serão mais felizes, entendeu? Se o inimigo está querendo destruir o seu casamento, está querendo destruir a sua família, seja sábio, seja sábia, busque em Deus inspiração, sabedoria, para não deixar que isso aconteça. Lute com todas as forças para vencer o inimigo. Essa é uma das estratégias, uma das principais estratégias que o inimigo utiliza para destruir, porque ele veio a esta terra para matar, para roubar, para destruir. O inimigo então ele pensa: como eu vou destruir, como eu vou acabar com uma igreja? É simples, eu vou disseminar divisão e vou enfraquecê-la. Ele pensa: como eu vou destruir uma nação? Como eu vou conseguir enfraquecê-la? Ele gera divisões, ele gera oposições, partidarismo e acaba conseguindo. Depois ele pensa: como eu vou destruir aquela família? Ele vai lá, ele gera então atritos entre o pai e a mãe. E então toda a família é abalada e ele consegue o seu intento. Mas que nesta manhã o Espírito Santo dê a você sabedoria, discernimento para vencer o inimigo. Se o seu lar está em pé de guerra, em uma deflagração de conflitos, hoje Deus vai te dar forças, sabedoria
para você reverter esse quadro. O seu lar tem que ser um lugar de paz, um lugar de harmonia, um lugar de felicidade. Não permita que o inimigo enfraqueça os laços afetivos entre você e o seu cônjuge. Não permita que na sua família, no seio do seu lar, haja brigas, conflitos, atritos, partidarismo. Acabe com isso com oração, com jejum, com consagração, com propósito em Deus, com Deus. Ele vai te instruir e você vai vencer. O seu lar será um pedacinho do céu. Lute com todas as forças espirituais contra essas armadilhas, esses projetos, esses planos do maligno para vencer você, para vencer a sua família. Seja sábio, seja sábia, seja um vencedor através das armaduras espirituais. Vamos orar, vamos interceder, vamos jejuar, vamos guerrear contra as forças do mal que querem destruir o casal, a família e, em consequência, toda a nossa nação, levando-a para uma depravação moral, levando-a para o crime desordenado, levando-a para a corrupção na política. Tudo isso é consequência de uma família desestruturada, de uma família que não preza pela comunhão com Deus. Amém? Vamos interceder, vamos orar. Eterno Deus, Jesus Cristo, nesta manhã queremos, Senhor Deus, interceder pelas famílias, pelos lares, Senhor Deus. O inimigo tem agido, tem atacado de forma veemente, de forma sagaz os lares da nossa nação, para causar divisão, separação, para causar destruição de famílias. Mas nós nos levantamos como arautos, como profetas, para interceder, para que essas estratégias, esses planos do inimigo sejam sepultados, sejam cancelados no poder que é no nome de Jesus. Senhor Deus, essa pessoa que agora intercede comigo pelo seu lar, que haja, Senhor Deus, harmonia nesta casa, que haja sabedoria nos componentes desta família, Senhor Deus. Seja, Deus, o alicerce desta casa, desta família. Deus, dá sabedoria, dá estratégias, dá, Senhor Deus, a plena visão espiritual para que consiga, Senhor Deus, vencer o inimigo. Deus, que todo projeto, plano do inimigo para atingir este lar, para atingir esta pessoa, durante este dia, sejam todos cancelados, anulados, destruídos, queimados no poder que é no nome de Jesus. Senhor Deus, abençoa esta pessoa, esta família, com as tuas bênçãos, Senhor, celestiais. Derrama sobre ela toda sorte de bênção que haja neste lar, nesta família e nesta nação. Paz, harmonia, amor. Que o teu Santo Espírito venha guiar, Senhor Deus, esta nação a dias melhores, a dias de prosperidade, de paz, de harmonia, de felicidade. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus. Compartilhe esse vídeo se acha que ele é relevante. Também se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Deixe o seu gostei e até a próxima.